tudo bem? Mais um vídeo do canal Manuel Calazans. É um canal feito por um educador, feito aqui em casa, um vídeo caseiro que tenta trazer algumas reflexões, discutir algumas temáticas relacionadas à educação, educação do nosso tempo, do nosso momento histórico. E eu conto com vocês que curtem o vídeo, que gostam da nossa temática, que você compartilhe com seus amigos, faça inscrição no canal. A nossa ideia é justamente ampliar essa rede de conexão de educadores. Já somos quase 500 inscritos no canal e a cada vídeo uma temática nova, justamente para a gente ter esse momento de reflexão, que não são verdades absolutas, muito pelo contrário, a gente lança aqui a semente para que você construa a sua verdade, para que você forme a sua opinião. Hoje nós vamos falar sobre o coordenador pedagógico. Quem é o coordenador pedagógico? O que ele faz, onde ele mora, o que ele come, o que ele veste? Parece até o Globo Repórter, mas não é. É justamente chamar um pouquinho a atenção para essa figura tão importante no contexto da escola e que muitas vezes não é tão compreendida, e a gente precisa desconstruir e construir algumas coisas sobre a atuação do coordenador pedagógico. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou coordenador pedagógico. Eu sou professor, tenho uma formação docente como todos os coordenadores pedagógicos, mas me especializei, tenho uma formação na área de coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica, com esse termo, coordenação pedagógica, é muito recente. Antigamente nós tínhamos os supervisores escolares, os orientadores escolares, o antigo SOI que você conhece, você que estudou há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Em algumas escolas privadas, principalmente as escolas particulares, elas ainda têm o serviço de orientação educacional, aquele que fazia o teste vocacional, aquele que chamava a família toda vez que o aluno estava indisciplinado, toda vez que o aluno não estava de acordo com as regras, com o regimento escolar. Então, nós somos dessa época, do SOI. Até pouco tempo nós tínhamos supervisores e orientadores. Supervisores trabalhavam mais diretamente com os professores, com o planejamento, com a ação do currículo, e os orientadores trabalhavam mais com os estudantes, com a orientação vocacional, como eu disse anteriormente. Com a Lei 9.394, a nova LDB, que não é tão nova assim, foi de 1996, a gente viu essa reconfiguração do antigo supervisor e orientador para o coordenador pedagógico. Esse que continua tendo um papel de destaque na escola, só que nesse momento ele é muito mais entendido na literatura, nos teóricos que discorrem sobre a atuação do coordenador pedagógico, não mais como um antigo supervisor, aquele que tinha uma supervisão de todo o processo, mas ele é tido como um articulador docente. Ele é tido como o responsável pela formação continuada nas escolas, a formação continuada dos demais professores, dos demais educadores. Então ele deixa aquele papel simplesmente de fazer a supervisão, de ser o inspetor de ensino. Até pouco tempo existia esse cargo nas estruturas dos estados e dos municípios, o inspetor de ensino, o supervisor, o delegado escolar, aquele que era o responsável para que os professores cumprissem todo o programa, todo o currículo da escola. Então, a partir de 96, a gente vê essa figura de destaque surgindo como coordenador pedagógico, aquele responsável pela articulação dos saberes, responsável pela articulação entre as diversas áreas, porque vocês sabem, nas escolas existem os professores das humanidades, das áreas de ciências humanas, o professor de matemática, o professor de português, o professor de biologia. São várias áreas do conhecimento. Então, é necessário ter um profissional com preparação pedagógica, com preparação educacional, que articule esses diversos saberes, que faça do currículo algo vivo, algo articulado com o dia a dia da escola. O coordenador também auxilia a gestão escolar nessa articulação com a comunidade, na construção do projeto político-pedagógico, que é o grande documento, é o documento que norteia o fazer da escola, que dá conta de toda a função social que a escola tem. Então, o coordenador pedagógico, claro que ele não constrói o projeto político-pedagógico sozinho. Muito pelo contrário, ele é o articulador para que esse projeto escute todos os segmentos da unidade escolar, mas ele é o responsável também pela avaliação educacional, pela avaliação que se faz dentro da escola, pelos instrumentos de avaliação,
né, que os professores elaboram junto com a coordenação pedagógica, as avaliações externas, né, nós temos o IDEB, que é um índice, mas na realidade que parte do Prova Brasil, de um sistema brasileiro, né, de avaliação, e é o coordenador que tem que estar atento a esses indicadores, qual é o nível de proficiência dos meus estudantes dessa escola, como o trabalho pedagógico do professor individualmente, numa ação mais coletiva, pode ajudar a melhorar esses indicadores. Quais são os alunos que têm dificuldade de aprendizagem? Então, esse trabalho do coordenador pedagógico, ele é muito saudável, porque o coordenador ele aparece nesse contexto de escola como um grande provedor, né, da formação constante dos professores, com base nos dados que a própria escola tem. Então, ele dialoga com os outros professores, né? Ele consegue articular as diversas áreas, como eu já disse anteriormente. Então, o coordenador que surgiu da figura do supervisor, né? Na minha época de faculdade, e eu fiz faculdade recentemente, na década de 90, nós tínhamos um curso de pedagogia, como eu fiz na Universidade Federal da Bahia, que tinha a habilitação em supervisão, a habilitação nas matérias do magistério de ensino médio antigo, porque existia uma formação de ensino médio do antigo segundo grau em magistério, então tinha que ter o pedagogo formado para formar os outros professores, né, do ensino médio, e a habilitação também de orientação educacional, que era aquele que trabalhava mais com os estudantes, com a orientação vocacional, com os testes, né, de aptidão para saber para que área o estudante iria, né, fazer o seu curso superior, iria, né, para a sua vida profissional, né? Esse mesmo orientador que vocês lembram, até pouco tempo existem algumas escolas privadas, particulares, que ainda têm esse orientador, que é aquele que é responsável, né, pela articulação com a família, com os estudantes que têm algum tipo de disciplina, né, estudantes que estão ali, né, com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, na década de 90, nós tínhamos um curso de pedagogia que tinha essas 3 habilitações, que com a nova LDB, em 1996, a gente viu essa reconfiguração para o papel do coordenador pedagógico. Então, ele vem lá de trás como supervisor, como inspetor, como delegado, e ele surge agora como essa figura que vai formar o professor, né, formar o cotidiano da escola, preparar as diversas áreas do conhecimento para essa aprendizagem que é o desejo, né, de todos nós educadores, que o estudante, que o aluno, ele passe por um processo, né, de ensino que promova a aprendizagem. O coordenador ele tem esse vínculo muito forte com esse fazer. Mas como eu disse no início do vídeo, a gente precisa também entender aquilo que não faz parte da função, né, do coordenador. E claro que a gente nunca gosta de fazer o pacote pronto, de generalizar, porque cada profissional vai atuar de acordo com um princípio ético, mas de acordo com as suas, né, habilitações, com aquilo que ele desenvolveu enquanto profissional. Então, tem casos e casos, a gente não está aqui para generalizar. Mas o coordenador pedagógico, por exemplo, ele não é o responsável por fazer o horário da escola, né? Ele pode até fazer, não vejo nenhuma implicação jurídica legal de que ele faça isso. Mas isso é uma função da gestão da escola. Algumas pessoas confundem também e acham que o coordenador pedagógico faz parte da gestão da escola. A gestão da escola, embora seja uma gestão participativa, seja uma gestão compartilhada entre os diversos segmentos, isso na escola pública ou na escola privada, o gestor, ele é o gestor, tem o diretor, tem o vice-diretor, tem o secretário escolar, que a gente pode até fazer um vídeo sobre a atuação desse secretário escolar, que é tão importante para o registro da escola, para as atas, para as certificações, para elaborar o histórico escolar. Eles fazem parte da gestão da escola, do corpo que dirige a unidade escolar. O coordenador pedagógico, ele faz parte da equipe docente e ele faz parte, inclusive, da estrutura do magistério de todas as redes. Então, né, ele é docente, ele é da parte docente da unidade escolar. Então, ele não é o responsável por fazer
a frequência dos professores, né, por fazer o horário dos professores, por fazer a decoração da escola. Ele não é o único responsável em trabalhar qualquer data que seja importante, significativa dentro do currículo. O meu vídeo passado até eu falei sobre as datas comemorativas e tem pessoas que acham que o coordenador pedagógico e o professor de arte, que sofre com isso também, é o único responsável em fazer esses momentos coletivos de confraternização, de projeto de conclusão, né, culminância de projeto de escola. Então são alguns equívocos sobre essa atuação. Da mesma forma que alguns professores acreditam também que o coordenador pedagógico não pode atuar, nem pode dialogar com ele em relação ao tipo de avaliação que ele faz, porque o coordenador pedagógico tem uma formação generalista, tem uma formação propedêutica, que não é a formação específica daquela área de ensino, muito pelo contrário. Justamente por ele ter esse olhar mais transversal, esse olhar que percebe o sistema de avaliação da escola como um todo, percebe o sistema, né, do próprio projeto político-pedagógico e todas as suas dimensões, na dimensão social, na dimensão política, na dimensão didática, pedagógica, justamente por ele ter esse olhar de quem está de fora diretamente da área específica, ele consegue articular os vários saberes, que é a ideia hoje que nós temos de uma educação, né, de uma educação mais transversal, de uma educação que seja toda articulada. Eu acho que a palavra certa é articulação. O coordenador pedagógico, ele é o grande articulador do fazer pedagógico da escola. É uma atuação simples? Não. É uma atuação extremamente complexa. Justamente por essas questões que eu tratei anteriormente, daquilo que faz parte da atuação do coordenador pedagógico e aquilo que não faz parte, que muitas vezes as pessoas imaginam e fazem uma menção lá atrás, década de 60, década de 70, quando se tinha e quando teve a reforma universitária, que criou o supervisor, que criou o inspetor de ensino, que criou o orientador educacional, que ficou lá no passado e hoje a gente tem uma nova dimensão, uma nova atuação desse coordenador pedagógico. Então, o coordenador pedagógico, ele dialoga, é importante que o coordenador pedagógico, tenha os seus momentos individuais com os professores, tem os seus momentos coletivos também, aquele momento que ele faz um AC, como se fala aqui na Bahia, né, a atividade complementar, a atividade de planejamento do professor. Ele faz esse momento sozinho, mas ele faz esse momento por área de conhecimento, com todos os professores de linguagem, depois com todos os professores de matemática, e tem os encontros de todo o corpo docente. Seria muito interessante que nós tivéssemos essa rotina de fazer o estudo de caso com todos os professores, né? E aí essa é um pouco da atuação que a gente imagina como uma atuação ideal desse coordenador pedagógico. Então ele articula, ele prepara, ele forma, ele é o grande guardião do currículo da escola, do planejamento articulado, né? Do cumprimento da matriz curricular. E eu chamo muita atenção para essa questão da avaliação, porque tem surgido por conta das avaliações externas, e como as avaliações externas elas ganharam um peso muito grande no contexto da educação no geral. Hoje a gente tem até avaliações internacionais, como é o caso do PISA, né, que é uma avaliação feita em língua portuguesa e em matemática, justamente para avaliar e comparar a proficiência, o grau de aprendizagem dos estudantes brasileiros com os estudantes do mundo todo. Eu acho que o coordenador pedagógico ele precisa estar muito atento a isso, aos indicadores da sua própria escola, auxiliando a gestão escolar na tomada de decisões, auxiliando os próprios professores nos seus projetos individuais, nos projetos coletivos das unidades escolares. Então, o coordenador ele tem que também ter esse olhar para a avaliação, um olhar muito específico para a formação dos professores. Quem escolhe fazer educação tem que ter como regra que nunca vai parar de estudar. Nós estudamos o tempo todo. Falta tempo, ou às vezes a gente fica sobrecarregado por conta da carga horária do professor, mas a escola e o coordenador pedagógico ele tem que aproveitar os momentos das atividades complementares, das atividades de planejamento que são feitas dentro da escola, para que ele proponha textos, traga novos teóricos,
avalie o livro didático, todas as ferramentas pedagógicas que nós temos nas unidades escolares. Então, assim, é importante que o coordenador ele apresente esses documentos aos professores, pegue a sua contribuição, auxilie o professor, faça um grande assessoramento pedagógico, que é tão importante. Antigamente a gente tinha um coordenador, na época do supervisor, que dava o visto apenas na prova, que pegava a prova para avaliar se aquela prova estava compatível com aquilo que foi ensinado, né? Essas ações, que eram ações mais da fiscalização, elas foram ao longo dos anos sendo substituídas por um coordenador que é uma figura muito mais madura, muito mais importante para contribuir com a aprendizagem no âmbito da escola. Algumas redes ainda tem um coordenador que não faz parte da carreira do magistério. É comum a gente, em alguns municípios, ter um coordenador pedagógico que ainda é nomeado pelo prefeito local, que ainda é nomeado pela Secretaria de Educação. E isso tem sido substituído por concurso público para que o professor, né, o coordenador pedagógico, aquele que tem formação em pedagogia e tem uma habilitação na área de coordenação, ou porque fez uma especialização, ou porque fez uma faculdade que já dá essa habilitação, né, de coordenador pedagógico, e ele tem que ter experiência docente. Tanto é que muitos concursos públicos para coordenador pedagógico exigem que aquele candidato apresente também a comprovação de que ele já foi professor, porque é muito mais fácil, né? Embora existam alguns coordenadores que sempre teve uma atuação como coordenador, mas alguns concursos exigem essa comprovação docente. Então, se tem surgido essa demanda nas escolas de um coordenador atuante, de um coordenador que é o grande cuidador, zelador da aprendizagem. Para fazer isso, ele vai ter que se articular com a família. Quando de repente tem algumas situações que atrapalham na aprendizagem, ele vai se articular entre os docentes, entre a gestão da escola, fazendo esse trabalho articulado com o projeto político-pedagógico da unidade escolar, com viés político, com viés de compreensão do papel que a educação tem. E aí, nesse momento, eu estou falando bem para quem atua no magistério público, na importância que a escola pública tem para a emancipação social, para construir e desconstruir preconceitos. E aí o coordenador pedagógico tem, porque muitas vezes o coordenador pedagógico é também o mediador desses conflitos que existem entre docentes e estudantes, entre os próprios estudantes. Então, assim, o coordenador ele também tem que ter uma maturidade muito grande para fazer essa mediação. Eu espero que os coordenadores que estejam vendo esse vídeo não fiquem já exaustos de tanta coisa que eu disse que é a atribuição do coordenador pedagógico, mas é uma tarefa realmente muito pesada, mas gratificante, porque a gente entende que toda vez que a gente vê uma escola funcionando bem, uma escola onde a gestão compreende o papel do coordenador pedagógico como uma figura docente no sentido de aprendizagem, ele está ali junto aos professores, ele faz parte do corpo docente, daquele corpo, né, que prepara o ensino e que mensura as aprendizagens e entende como as aprendizagens estão sendo construídas e propõe a recuperação quando necessária, articula isso com a forma de avaliar de cada professor, professora, da forma de conduzir a sua aula, trabalha algumas distorções, alguns equívocos conceituais, sempre com muito estudo, com muita formação continuada, com muita formação no próprio exercício da carreira do magistério. Então, aos professores que estão vendo esse vídeo, entendam o coordenador pedagógico, compreendam a ação do coordenador pedagógico como aliado da função docente, não como fiscal. Essa ideia de supervisão já ficou lá atrás, essa ideia de delegado de ensino ficou lá atrás também. Hoje nós somos do corpo docente da escola e temos um compromisso com a aprendizagem e faremos de tudo para articular todos esses segmentos educacionais em prol da atividade docente. Com muito estudo, com muito conhecimento sobre a articulação, sobre o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, trabalhando em cima de projetos, articulando esses projetos com as diversas áreas, porque as áreas sozinhas
isoladas, só o professor de matemática trabalhando de um lado, o professor de história trabalhando de outro, de arte, de educação física, cada um no seu canto, na sua gaveta, no seu compartimento, realmente não dá certo. Então, esse papel de articulação do coordenador é super importante. Então, vida longa aos coordenadores, que todas essas distorções que existem nas unidades escolares sobre atuação, quem está em campos diferentes, nós não estamos em campos diferentes, coordenadores e professores, nós estamos no mesmo campo, que é o campo da aprendizagem. Então, vida longa ao coordenador pedagógico. Se você gostou, tem um amigo que é coordenador, que é professor, que trabalha com educação básica, manda esse vídeo, curte e faz inscrição no canal. Até o próximo vídeo.